E aí galera que voa, bem-vindos a mais um episódio do canal da QVista aqui no YouTube. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Mavic Air, o novo drone da DJI que foi lançado no final do mês passado, e apresentar aqui 6 características que esse drone trouxe de inovação que os seus modelos antecessores, o Mavic Pro e o Spark, não tinham. E também a gente vai falar sobre a estratégia da DJI para não canibalizar o DJI Spark e o DJI Mavic Pro com o lançamento do novo Mavic Air. É isso aí, galera. Antes de começar, queria dar um recado rápido, que nos dias 10, 11 e 12 de março vai estar rolando mais uma edição do meu curso de fotografia de drones aqui no Rio de Janeiro, lá no Ateliê da Imagem, na Urca. E é um curso que num final de semana a gente consegue passar por toda a parte teórica de legislação e prática para que você possa começar a pilotar o drone, seja profissionalmente, seja como hobby. Tá? Então vou deixar as informações aqui no link abaixo, quem quiser entra lá e se inscreve, que ainda tem algumas vagas. E ó, detalhe, não é necessário ter um drone próprio, tá? Qualquer pessoa que ainda está pensando em qual drone comprar, pode ir lá se inscrever no curso que a escola fornece um drone para as aulas práticas. Agora voltando ao episódio, no final de janeiro a DJI lançou seu novo drone, o Mavic Air, utilizando uma velha estratégia da empresa de lançá-lo com características bem superiores ao seu modelo com preço imediatamente abaixo, que é o DJI Spark, e fazendo ele tão bom quanto o seu modelo com preço acima, que é o Mavic Pro, e ele ganha no quesito de versão com certeza. Então, antes de começar o episódio, eu preparei aqui um quadro para mostrar as principais características do drone, comparando o Mavic Pro com o Mavic Air com o Spark, para a gente ver onde o Mavic Air está posicionado em termos de características comparado aos outros. Na figura que vocês podem ver aqui agora, eu separei 5 características para comparar entre o Mavic Pro, o Mavic Air e o Spark. Vocês vão reparar que no Mavic Pro tem duas informações às vezes, porque é a diferença entre o Mavic Pro e o Mavic Pro Platinum ou o Alpino, lá, o Alpine deles. Em termos de preço, como a gente pode ver, o Mavic Air ele se posiciona no meio do caminho. Ele hoje custa $1.000, e lembrando que nos 3 casos eu estou trabalhando com o pacote combo Fly More, que eu acho que é o mínimo que você tem que comprar para começar a brincar. Então dá para ver claramente que a DJI identificou que havia um gap de preço muito grande entre o Spark e o Mavic Pro e procurou explorar esse valor intermediário aí com o Mavic Air. Então, na época que eu pesquisei aqui para fazer esse episódio, o Spark custava $550 no site da DJI, no combo Fly More, o Mavic Air $999 e o Mavic Pro custava $1.299 na versão Mavic Pro e $1.399 na versão Mavic Pro Platinum. Em termos de tempo de bateria, ele também ocupa uma posição intermediária ali, oferecendo 21 minutos de bateria, comparados aos 16 do Spark e aos 27 ou 30 do Mavic Pro ou Mavic Pro Platinum. No quesito de distância de voo, muitas pessoas têm implicado com os 4 km que o Mavic Air oferece quando comparado aos 7 km do Mavic Pro. Mas na minha opinião pessoal, eu sinceramente não acho que você deva ultrapassar 1 km de distância de voo. Já é coisa beça, você consegue fazer tudo que você precisa nesse raio, ou 90% do que você precisa nesse raio, e muito mais 2 km, 3 km. Então, eu acho que são pouquíssimas pessoas que exploram essa distância máxima, e por isso são poucas pessoas que estão reclamando desse quesito, porque realmente é algo que já é muito longe. Quanto aos sensores, o Mavic Air ele traz um sensor a mais do que os seus concorrentes, que é o sensor na traseira para evitar colisões quando você estiver dando ré. Quanto à configuração da câmera, o Mavic Pro ele filma em até 4K, e na verdade Cinema 4K eu botei aqui porque é um pouquinho superior aos 4K do Mavic Air, em até 30 frames por segundo em 4K, tá? E a taxa de armazenamento é de 60 megabits por segundo. Já o Mavic Air ele filma em 4K com 30 frames por segundo numa taxa de 100 megabits por segundo. E a diferença é que com 100 megabits por segundo você tem mais informação a cada segundo filmado. E quem trabalha com pós-edição pesada consegue, com mais informação no arquivo, conseguir mexer mais nas características finas da filmagem. Dificilmente o seu cliente vai ver essa diferença, mas quem trabalha com pós-edição mais hardcore
consegue ver a diferença entre esses dois formatos. Já o Spark, por enquanto, ele filma em Full HD só, em 30 frames por segundo e numa taxa de 24 megabits por segundo, que para o que o Spark se propõe já é muito bom. Então esse foi o quadro comparativo só para introduzir aqui o assunto, e agora eu vou falar sobre as 6 características que o Mavic Air trouxe que são diferenciadas em relação aos seus concorrentes. A primeira dela é o seu tamanho compacto. O Mavic Air, ele conseguiu botar o tamanho dele quase do mesmo tamanho que o Spark, só que com o diferencial de ter as hélices retráteis. E com isso você consegue armazenar numa caixinha, num estojinho, que ele fica menor do que o Spark para transportar, e ainda por cima o seu controle também é mais compacto, com essa novidade que eles fizeram de você conseguir desatarrachar e atarrachar o joystick e guardar embaixo do controle. Então com essas novidades eles conseguiram otimizar também o tamanho do drone e do controle, deixando ele muito mais portátil do que os seus dois competidores. A segunda característica que eu separei aqui é que, apesar do seu tamanho super compacto, quase do mesmo tamanho que o Spark, eles conseguiram construir um gimbal de 3 eixos para sustentar a câmera, versus os 2 eixos do gimbal do Spark. E na prática, o que significa isso? Significa que você tem a suavização desse movimento. Quando o drone inclina para frente, a câmera se mantém reta. Quando o drone vai para os lados, ele está inclinado assim, a câmera continua reta. E quando você rotaciona o drone, agora no Mavic Air, que o Spark não tem, ele rotaciona não ao mesmo tempo a câmera junto com o movimento do drone. Então você rotacionou o drone, a câmera vem depois um pouco suave, ela não vem junto com o movimento de rotação do drone. E isso suaviza muito as rotações, esses movimentos de take que você faz quando você precisa girar o drone, coisa que você precisava ser muito suave quando você fazia no Spark. Vale lembrar que o Mavic Pro também tem um gimbal de 3 eixos. O terceiro item pelo qual vale a pena comprar o Mavic Air é que ele possui 8 GB de armazenamento interno. E isso salva muito a pele quando você esquece de levar o cartão SD. E quem nunca esqueceu de levar o cartão SD e só percebeu na hora de levantar o voo? Então, para esses casos, o drone tem 8 GB de armazenamento interno, que vai te salvar nessas situações. O quarto item são os modos de Quick Shot que o Mavic Air trouxe e que ainda não foram liberados até a publicação desse episódio para os outros drones da linha. Então os 2 modos que são diferenciados dos outros drones, que são muito legais de usar, é o modo Boomerang, onde o drone ele começa perto de você e ele dá uma volta de 360 graus em torno de você, se afastando quando está passando por trás e voltando para perto quando chega na sua frente de novo. E o outro Quick Shot que foi implementado no Mavic Air, que também é muito legal e está fazendo muito sucesso, é o Asteroid, que ele sai de perto de você, ele puxa o drone para trás, vai lá para o céu e chegando lá ele faz algumas fotografias para montar uma esfera e o efeito fica igual a esse que eu estou mostrando aqui no vídeo. Fica um efeito muito bacana e que tem sido muito utilizado. Vale lembrar que isso pode aparecer nos outros modelos daqui a pouco, mas acaba sendo uma estratégia da DJI para tornar o Mavic Air um pouquinho mais diferenciado do que os outros. O quinto e penúltimo item na nossa lista é algo que já falei na tela anterior, que é o sensor traseiro anti-colisão que o Mavic Air introduziu. Com esse sensor, você agora consegue estar protegido de acidentes nos movimentos de câmera que você puxa o drone para trás e esquece de ver fisicamente o que está atrás dele no ambiente. Então, com esse sensor, ele vai identificar objetos grandes, né? Às vezes uma árvore, algumas folhas ele não identifica, mas objetos grandes ele identifica e ele consegue frear sozinho, evitando essas colisões traseiras também. E por fim, o sexto e último item que o Mavic Air trouxe de novidade, que é muito legal e diferenciado em relação aos demais drones da marca, é a função de pilotagem APAS, Advanced Pilot Assistance System. Nesse modo, conforme vocês podem ver aí na imagem, o drone automaticamente identifica obstáculos ao longo do seu caminho e ele tenta automaticamente desviar deles. Então, no caso, se você está indo reto e tem um arbusto na frente, ele contorna o arbusto mesmo você só pressionando o drone para frente. Você não mandou ele fazer curva e o drone faz automaticamente através dessa função de pilotagem. Mas, de novo, não se deve confiar nesse tipo de pilotagem automática, porque ele está aí como segurança, mas não é garantia que ele sempre vai conseguir desviar dos obstáculos. Às vezes ele não vai identificar
e vai de frente e vai bater no arbusto, ou seja lá o que você está pilotando na sua frente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que tenham sido dicas válidas para ajudar você a decidir sobre a compra do Mavic Air, ou se é melhor ficar com o Spark ou o Mavic Pro. Se você gostou do episódio, clica aqui em curtir e assina o canal, que é a sua forma de acompanhar o nosso conteúdo semanalmente. E eu vejo vocês na semana que vem com mais um tema sobre o mercado de drones. Um abraço!